Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem mudar o seu negócio. E no episódio de hoje vamos falar sobre o investimento em eficiência energética como estratégia para as indústrias. Vamos nessa? E hoje a gente recebe aqui um convidado que já esteve em outras edições do Comercast, o diretor de eficiência energética da Comerc Energia, Marcel Haratz. Seja bem-vindo. Obrigado, Vivi. Marcel, o que é eficiência energética na prática? Bom, vamos lá. Primeiro, eficiência energética ela é você produzir um produto ou um serviço de forma a reduzindo o consumo, ou seja, você reduz o que você consome para produzir aquele produto ou serviço e com isso você produz igual ou mais. Esse é o conceito de eficiência energética, ou seja, não é desligar a luz e você ter menos luz, é você ter, por exemplo, uma iluminação a LED mais eficiente que vai iluminar tanto ou melhor do que a iluminação anterior. Você ter motores, você ter compressores de ar que vão trabalhar de forma mais eficiente, consumindo menos energia, de forma a produzir o mesmo produto ou o mesmo serviço. E por que, essa eficiência energética ela é tão importante e ela é boa para as indústrias? Eficiência energética, a gente costuma dizer do tripé da eficiência energética, né? Da produtividade, da sustentabilidade e da economia. Então, você gera economia quando você reduz o consumo de energia, você gera produtividade quando você tem equipamentos mais novos, equipamentos que a gente chama de equipamentos engenheirados, né, desenhados especificamente para aquela aplicação, e você tem produtividade porque você reduz as paradas não programadas. Então, a gente já vai trazer aqui algumas informações de números de eficiência energética no Brasil, mas o Brasil ele é bastante atrasado em eficiência energética. Né? A gente, nos últimos 20 anos, a gente evoluiu 3,5% em eficiência energética. Então, a gente poder investir em eficiência energética na indústria brasileira vai, sem dúvida alguma, gerar mais competitividade e mais lucratividade para os nossos clientes. Você já citou a redução de custos e o aumento da competitividade como dois grandes benefícios da eficiência energética. Quais são os outros benefícios que podem existir? Bom, a eficiência energética, quando a gente reduz o consumo de energia, a gente automaticamente está reduzindo pegada de carbono. Né? O Brasil tem uma matriz elétrica extremamente renovável, né? Essencialmente renovável. Contudo, quando a gente reduz o consumo de energia, a gente está reduzindo o último megawatt-hora gerado na matriz energética brasileira. Então, a gente está sempre reduzindo aquele megawatt-hora que seria o mais sujo. Né? Então, a eficiência energética ela é sustentabilidade na veia dos nossos clientes, na veia da indústria. Então, você reduz consumo, né, como a gente comentou anteriormente, reduz consumo, aumenta a produtividade, aumenta a confiabilidade e, ao mesmo tempo, gera sustentabilidade. Quanto mais o avanço tecnológico, mais energia se consome, né? Países um pouco mais desenvolvidos, eles têm um consumo alto. Então, a gente pode dizer que a gente ter mais eficiência energética acelera o desenvolvimento da tecnologia do país? Eu acho que a eficiência energética ela tem que estar intrínseco a toda a eletrificação que está acontecendo no mundo. Né? A gente está passando por um momento onde você está eletrificando equipamentos, eletrificando processos, justamente para você trazer a sustentabilidade, ou seja, você reduzir consumo de combustíveis fósseis. Então, você fazer isso atrelado à eficiência energética é uma forma mais inteligente da gente consumir energia elétrica de forma mais eficiente, racionalizando o consumo de energia elétrica no país e no mundo, obviamente. E voltando ao tema do episódio, a gente está falando sobre eficiência energética para a indústria. A gente sabe que o consumo de energia numa indústria é bastante alto. Com as estratégias de eficiência energética, a gente consegue reduzir esse montante até quanto? Bom, a indústria brasileira hoje consome mais ou menos 30% de tudo que é consumido de energia no Brasil. E existem grandes consumidores de energia dentro das indústrias, por exemplo, os motores são um dos principais consumidores de energia. E você tem indústrias de processo que têm quase 70% do seu consumo de energia na parte térmica. Então, existem várias formas da gente reduzir consumo. A gente pode fazer trabalhos em motores, em compressores de ar, sistemas de climatização e de refrigeração, na parte térmica, na parte de caldeiras, né? Especificamente em caldeiras, a gente tem visto o crescimento
muito grande de demanda de caldeiras elétricas, que, sem dúvida alguma, vai transformar a forma como o Brasil produz vapor. Então, você tem uma série de formas de reduzir o consumo de energia significativamente dentro das indústrias, com projetos estruturantes, projetos bem pensados, com engenharia, de forma a trazer eficiência energética e sustentabilidade para essas indústrias. E sobre esses projetos, você pode compartilhar algum interessante, algum que tenha resultados expressivos que você tocou aqui na Comerc? A gente tem alguns projetos bastante interessantes. Temos um projeto que a gente trabalhou numa indústria de alumínio, onde foram mais de 50% de redução de consumo nos motores, mais de 30% de redução de consumo nos compressores de ar. Recentemente, a gente trocou a iluminação de toda a rede do metrô do Rio, né? Isso saiu na mídia, inclusive. Tivemos economias ali, mais de 40% de redução de consumo em iluminação. Então, a gente tem diversas aplicações hoje, diversos projetos em andamento, mas esses, sem dúvida, foram projetos bastante simbólicos aqui dentro. Os projetos de eficiência energética, eles têm alta complexidade e custos elevados em alguns casos. Como a gente faz com que esse projeto se pague, ele faça aquilo que a eficiência energética faz, né? Reduz custo e aumenta a competitividade. Como isso pode acontecer? Eficiência energética na Comerc, a gente trabalha levando toda a solução de engenharia com a solução financeira para os nossos clientes. Então, a gente sempre trabalha identificando a oportunidade junto ao cliente, fazendo toda a engenharia necessária para o cliente, e todo o investimento ele é feito pela Comerc. Então, o nosso cliente ele só começa a nos pagar 30 dias depois que o projeto foi implantado, comissionado e está em operação. A gente diz que os nossos projetos, o nosso cliente não bota a mão no bolso, porque ele tem a própria economia gerada pelo projeto em operação, e uma parte dessa economia gerada é que é paga para a Comerc, né, mensalmente, durante um período que pode ser de 5 até 15 anos, e após esse período o equipamento ele é transferido para o cliente final. Então, acaba sendo um projeto totalmente tailor-made, né? Ele é feito sob medida para o nosso cliente e sempre pagando com parte da economia alcançada no mês a mês. Você mencionou mais ou menos 15 anos. É esse tempo médio que um projeto desse nível se paga ou isso varia muito de segmento para segmento? É que, na verdade, os nossos projetos eles vão de 5 anos até 15 anos. Como a gente investe, o payback do nosso cliente ele é zero, porque ele acontece desde o instante zero. Então, dependendo da aplicação, por exemplo, iluminação, a gente faz com projetos de 5 anos. Motores, compressores de ar são projetos de 10 anos. Subestações, caldeiras podem chegar até 15 anos. Mas não significa que demora 15 anos para se pagar. Na verdade, ele se paga desde o mês 1, porque o cliente paga a gente com uma parte da economia. Ou seja, ele tem uma economia, seja R$100, daqueles R$100, uma parte paga o aluguel e a outra parte fica no bolso do cliente. Você falou um pouco sobre a sustentabilidade, né? Quando a gente toma ações que trazem eficiência energética para uma indústria. Isso é sempre atrelado? A sustentabilidade sempre vem junto com a eficiência energética? Sem dúvida, né? Assim, quando a sustentabilidade, a gente passa pelo econômico, social e o ambiental, né? O tripé da sustentabilidade. E a gente tem aqui no lado ambiental um fator muito forte, porque você reduz o consumo de energia elétrica. E como eu mencionei antes, né, uma característica do Brasil de você ter os despachos das termoelétricas, né, da energia mais cara, conforme vai aumentando o consumo, então aquilo que a gente economiza é o último megawatt-hora gerado, né? Então você sempre está economizando ali a energia mais suja que tem disponível. Mesmo assim, a gente obedece, né, nos cálculos que a gente faz para a redução de pegada de carbono, a gente utiliza a metodologia do GHG Protocol, que é a metodologia da ONU. E, inclusive, a ONU já preconiza que o megawatt-hora evitado em eficiência energética gera mais crédito de carbono do que o megawatt-hora gerado por uma energia renovável. Justamente porque as soluções de eficiência energética são soluções perenes. Né? Eu costumo brincar, você está lá, tem aquele ar-condicionado marrom de madeira antigo que tinha na casa das nossos avós, e troca por um ar-condicionado novo. Você não vai trocar o ar-condicionado novo por um ar-condicionado antigo. Então, é uma solução perene. Então, soluções de eficiência energética geram uma quantidade de crédito de carbono, né, de redução de pegada de carbono, bastante significativa. Então, todos os projetos de eficiência energética geram redução de pegada de carbono.
E desses projetos, você mencionou alguns tipos de projetos de eficiência energética ao longo aqui das perguntas, mas eu queria que você listasse quais são os principais que a Comerc Energia tem no portfólio. Perfeito. A gente tem hoje grandes projetos em motores, em compressores de ar, iluminação, caldeiras elétricas. Tivemos nosso primeiro projeto de caldeira elétrica fechado recentemente, caldeiras a biomassa, subestações. A gente chama a subestação de eficiência energética porque, na verdade, ela gera uma eficiência financeira muito grande para os nossos clientes. Quando você sai de uma tensão de 13,8 kV para 69 kV, para 138 kV, você passa a pagar uma tarifa do fio mais baixa. E essa economia é suficiente para pagar a parcela mensal da Comerc Eficiência. Então, todas essas soluções hoje são as nossas principais soluções e que a gente tem mais implantado aí no Brasil. Já são mais de 78 projetos implantados no Brasil. Então, acho que seriam essas. O segmento industrial, né, o tema do nosso episódio, é um que ele tem muitos benefícios relacionados a isso. Existem outros segmentos, além da indústria? Existe um tipo de indústria específica que é mais vantajoso ter projeto de eficiência? É para quem, assim? Para quem que a gente pode oferecer projetos de eficiência? Na verdade, para todo mundo, né? A Comerc, ela trabalha especificamente para comércio e para indústria, né? Comércio, leia-se shopping, hotel, hospital, prédios comerciais, enfim, basicamente qualquer edificação a gente consegue atuar com eficiência energética. E na indústria, todas as indústrias estão 100% aptas a ter projeto de eficiência energética. Então, eu costumo brincar, né? Assim, aqui em cima tem uma lâmpada. Então, em cima de qualquer um tem uma lâmpada, né? E você pode trabalhar essa parte de eficiência. O Brasil é um país que, obviamente, com temperaturas mais altas. Então, sempre vai ter climatização. Climatização, a gente sempre também está podendo trabalhar com eficiência energética. E a gente falou muito aqui de equipamentos de eficiência energética, mas tem um ponto também interessante para a gente ressaltar, que é a eficiência energética está se desenvolvendo, né? A indústria está se desenvolvendo, a tecnologia está se desenvolvendo. E a gente costuma dizer, né, que a gente só pode economizar aquilo que a gente mede, né? E cada vez mais a gente tem falado sobre inteligência artificial, sobre grandes bases de dados, data lake. Então, o que tem acontecido com a evolução da telemetria, com a evolução dos sensores, a gente está partindo para uma parte de eficiência energética através da gestão energética das indústrias, da gestão energética dos comércios, né, dos shoppings, dos hospitais. A gente está passando por um momento onde isso vai ser muito significativo e logo, logo, quanto menos a gente esperar, já tem soluções de eficiência energética atreladas à inteligência artificial para gerar ainda mais economia para os nossos clientes. Você falou de inteligência artificial e já falou um pouquinho sobre o futuro. Mas vamos colocar aqui agora exatamente, falando de futuro de eficiência energética, que tecnologias a gente pode esperar para os próximos anos? Eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas. A gente pode falar principalmente da eletrificação, que a gente comentou antes, passa pela caldeira elétrica, né? Caldeira elétrica é uma aplicação que a gente está apostando muito aqui na Comerc, até para ficar um pouco mais claro, caldeira elétrica é uma forma de você fazer água quente e vapor utilizando energia. Só que a energia no Brasil, basicamente, ela é renovável. A energia do Mercado Livre, basicamente, ela é renovável. Então, você poder produzir um vapor renovável é fantástico. Produzir esse vapor renovável eletricamente, ele gera uma eficiência muito grande. Diferente você pode produzir vapor com gás natural, você pode produzir vapor com óleo combustível, você pode produzir vapor com biomassa. Essas três têm características específicas. A elétrica ela é a mais eficiente, a menos energointensiva e a mais sustentável de todas. Sem dúvida alguma, uma das etapas, né, do desenvolvimento da tecnologia futura passa pela eletrificação e passa pela caldeira elétrica. E a outra, como a gente estava mencionando, é tudo que é mensurável é passível de ser economizado. A gente tem desenvolvido aqui dentro da Comerc, né, a parte de telemetria. Hoje nós temos a maior empresa de telemetria do Brasil dentro da Comerc. Já são mais de 25 mil pontos de telemetria as a service, mais de 80 mil pontos já vendidos no Brasil. E a gente tem hoje uma quantidade de dados, né, dentro de casa que permite a gente ajudar os nossos clientes na tomada de decisão. Essa parte
de telemetria e de inteligência artificial, ela se comunica, se insere uma na outra, de forma que a gente consegue levar soluções de inteligência para os nossos clientes. Você falou várias coisas que a gente pode esperar para o futuro e tem assunto para muito episódio aqui de Comercast para a gente continuar falando sobre o futuro da eficiência energética, né? Sem dúvida, sem dúvida. E chegamos ao fim de mais um episódio do Comercast. Eu queria agradecer a participação do Marcel. Muito obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço, Vivi. E se você quer continuar assistindo outros episódios do Comercast, é só se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. E se você quer continuar a receber conteúdo sobre o setor elétrico, é só seguir a Comerc nas nossas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. Obrigada e até mais.